Capítulo 29. Através de uma janela aberta. Um por um foram se passando os dias curtos de inverno, mas, para Poliana, não eram curtos. Eram longos e por vezes cheios de dor. Apesar disso, resolutamente a menina fez renascer em sua alma aquela maravilhosa antiga alegria. Quanto não valia, por exemplo, poder agora jogar o famoso jogo com sua tia? E como Miss Polly sabia contar histórias maravilhosas. Foi ela quem descobriu aquela da velhinha que só possuía 2 dentes, e que vivia muito alegre com o fato de que os 2 dentes estavam exatamente na mesma posição, um em cima e o outro embaixo. Agora, Poliana, como Miss Snow, tricotava lindas malhas em cores vivas, e isso era motivo para que ela, tal como Miss Snow, ficasse muito contente por ainda ter braços e mãos. De vez em quando, Poliana já podia receber visitas, de modo que às vezes costumava conversar com algum dos seus numerosos amigos, e quando não tinha visitas, recebia recados, cartas e bilhetes, que sempre lhe traziam motivos para ficar contente. John Pennington já a tinha visitado uma vez, e Jimmy Bean por 2 vezes. John Pennington tinha contado como Jimmy estava se comportando bem e como ele próprio se sentia bem na companhia do menino. Jimmy contou sobre o belo lar que tinha agora e como fazia uma boa família com Mr. Pennington. Ambos manifestaram a Poliana sua gratidão. Poliana confiou então à tia. Isto faz com que eu me sinta ainda mais contente por ter tido as minhas pernas. O inverno passou e chegou a primavera. Apesar do tratamento, Poliana pouco melhorou. Parecia que as previsões mais pessimistas do Dr. Mead estavam se concretizando, que Poliana nunca mais poderia voltar a andar. Toda a cidade procurava manter-se informada sobre Poliana, e uma pessoa em especial estava excepcionalmente impaciente. Entretanto, como os dias passavam e as notícias não eram animadoras, algo mais do que ansiedade começou a estampar-se no rosto do homem. Por fim, transformou-se em desespero, e numa firme determinação de intervir, de entrar na luta contra a misteriosa doença. Foi por causa disto que Mr. John Pennington recebeu com surpresa a visita do Dr. Thomas Chilton no domingo. Pennington, vim aqui visitá-lo porque você, melhor do que qualquer outra pessoa da cidade, tem conhecimento da minha relação com Miss Polly Harrington. John Pennington manifestou-se surpreso, pois apesar de saber alguma coisa sobre a relação entre Polly Harrington e Thomas Chilton, fazia 15 anos que o assunto não era mencionado entre eles. Sim, disse ele tentando fazer com que a sua voz manifestasse simpatia e não curiosidade. Pennington, eu quero ver aquela criança. Quero examiná-la. Eu tenho que examiná-la. Por que não o faz então? Não posso. Sabe muito bem que eu não entro naquela casa há mais de 15 anos. Você não sabe, mas vou lhe contar. A dona daquela casa declarou que se por acaso eu for chamado algum dia, isso significará pedido de perdão, que tudo voltaria a ser como antes e que se casaria comigo. Assim, não imagina que ela vá me chamar, não é? Mas podia ela ir sem ser convidado? O médico franziu a testa. Isso é difícil. O orgulho me impede. Mas se está tão ansioso, não pode engolir o seu orgulho e esquecer a discussão? Esquecer a discussão? Interrompeu o médico violentamente. Não estou falando desse tipo de orgulho. No que se refere a isso, seria capaz de ir até lá de joelhos. É do orgulho profissional que estou falando. É um caso de doença e eu sou médico. Não posso chegar lá e dizer, aqui estou eu, me aceite como seu médico. Chilton, qual foi a discussão? Perguntou Pennington. O médico fez um gesto de impaciência. A discussão foi uma briga de namorados, uma coisa sem importância. Talvez uma discussão qualquer sobre o tamanho da lua ou a profundidade de um rio, sem qualquer significado de compararmos com os anos de infelicidade que se seguiram. A discussão não teve qualquer importância. No que me diz respeito, estou disposto a esquecê-la completamente. Pennington, eu tenho que ver aquela criança. É um caso de vida ou morte. Acredito honestamente que Poliana tem 9 chances em 10 de voltar a andar de novo. O médico pronunciou estas palavras bem alto e com muita clareza. Foi assim que Jimmy Bean, que ia passando do lado de fora da janela, ouviu o que ele disse. Andar? Poliana? Dizia John Pennington. O que quer dizer com isso? Significa que tanto quanto eu sei do que me dizem, o caso dela é muito semelhante ao que um colega meu curou. Há anos que ele se especializou nesta área. Tenho me mantido em contato com ele e também estudei o assunto. E do que tenho ouvido, mas preciso ver a menina. John Pennington endireitou-se na cadeira. Sim, precisa. Não pode ir por intermédio do Dr. Warren? O outro abanou a cabeça. Receio que não. Warren tem sido muito decente. Ele me disse que tinha sugerido a Miss Harrington uma consulta comigo, mas que ela tinha recusado, e ele não se atreve a pedir de novo, mesmo sabendo do meu desejo de ver a criança.
Ultimamente, alguns dos seus melhores doentes passaram para mim, e isso me constrange ainda mais. Mas tenho que ver aquela criança. Imagine o que isso poderá significar para ela. Temos que fazer com que ela lhe peça para ir lá, disse Pennington. Como? Não sei. Se você não sabe, ninguém sabe. Ela é orgulhosa e está muito zangada comigo para me pedir. Depois do que disse, há anos, isto também teria outro significado. Mas quando penso naquela criança condenada a ficar paralítica, eu tendo na mão a sua cura, e só não posso agir por uma questão de orgulho e de etiqueta profissional. Mas quando penso naquela criança condenada a ficar paralítica, eu tendo na mão a sua cura, e só não posso agir por uma questão de orgulho e de etiqueta profissional. Mas quando penso naquela criança condenada a ficar paralítica, eu tendo na mão a sua cura, e só não posso agir por uma questão de orgulho e de etiqueta profissional. O doutor caminhava, fora de si, de um lado para o outro da sala. Mas se conseguíssemos fazer com que ela compreendesse, repetiu John Pennington. Sim, e quem é que fará isso? Perguntou o médico virando-se bruscamente. Não sei, resmungou o outro desanimado. Do lado de fora da janela, Jimmy Bean deu um salto de alegria. Quem? Pois eu sei, sussurrou ele cheio de alegria. Eu vou. E desatou a correr em direção ao solar dos Hare.